Nós vamos receber agora o Tenente Rony, ele vai falar sobre a Operação Mais Segurança. Essa operação que já começou e conta com o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais. A ideia é orientar a população para os riscos do período onde muitas pessoas saem para as ruas, às vezes com dinheiro até no bolso e com muita preocupação com a segurança. E isso é isso que o Tenente vai nos ajudar aqui a entender. Então ele vai ter até uma cartilha para colocar dicas sobre esse assunto todo, mas enfim, vamos chamar ele aqui para a mesa do café da manhã. Por favor, Tenente Rony. É um prazer tê-lo aqui. A gente se sente mais seguro aqui com a sua presença. Bom dia, tudo bem, Tenente? Seja bem-vindo. O senhor fica à vontade. Tenente é um jovem. Jovem mesmo. O senhor aceita água, um suco? Tudo tranquilo. Certo, então ok, fica à vontade, viu? Tenente, a gente viu que essa operação é uma operação que geralmente todo final do ano a Polícia Militar, em conjunto com os comerciantes da região e também com toda a população, dá início, que é essa operação Mais Segurança. As noções básicas de prevenção e de segurança, quais são que estão nessa cartilha? Sim, é importante a gente salientar nesse momento que nós vamos ter duas operações distintas, né, por parte da Polícia Militar, que não vai atuar separado. É importante a gente sempre entender que durante o final de ano, por conta do Natal e até mesmo em janeiro, que são as férias, onde todo mundo sai de casa e deixa suas casas completamente vazias ou desprotegidas, é o momento em que a gente precisa ter muito cuidado nesse momento. E a gente vai contar com o apoio durante essa operação da Polícia Militar, da Polícia Civil, da BH Trans, no que diz respeito a trânsito, e também da Guarda Municipal. A nossa primeira operação vai ser a Operação Natalina, só para a gente dividir aqui de uma forma correta. Essa Operação Natalina ela vai começar no dia 18, na verdade ela já iniciou, né, no dia 18, e vai até o dia 5 de janeiro. Posteriormente, a Operação Férias Seguras, que é justamente no período das férias, que vai do dia 6 de janeiro até o dia 3 de fevereiro. Na Operação Férias Segura é importante a gente entender a importância que tem o cidadão na segurança pública. A Polícia Militar ela está preparada para esse tipo de situação. Importante a gente salientar aqui que o efetivo vai ser aumentado. Nós vamos retirar 250 policiais militares da Academia de Polícia Militar, que são militares que estão em formação, bem como também 450 homens que estão no serviço administrativo da Polícia Militar. Vão para as ruas também. Que vão para as ruas também. Para reforçar o pelotão. Exatamente. Então, o nosso objetivo aqui é realmente mostrar a presença policial. Então, o pessoal que está em casa, normalmente pode pensar que há algumas situações que dizem respeito só à polícia, né? O senhor falou que a participação do cidadão é muito importante. Sim. Vamos pensar um pouquinho no tipo de crime ou de situação que pode acontecer tanto na época do Natal, nessa época em que as lojas estão mais movimentadas, as ruas também, ao contrário de janeiro, em que as lojas e as ruas estão mais vazias. São situações atípicas, né, uma da outra, diferentes, mas o que pode acontecer? Parece que o mesmo problema pode acontecer nas duas situações, né? Nos dois momentos de evento. Sim. No Natal é nítido aí com o pagamento aí do 13º salário, então todo mundo sai com dinheiro, querendo... Só ficar rico, né, Tenente? Querendo gastar, aproveitar, né? E é justamente esse momento que o cidadão, né, infrator, ele sabe o momento certo de agir. Há muito tempo atrás, né, o bandido, né, entre aspas, ele era em tese amador. Hoje não. Hoje ele está mais inteligente. Ele se especializou, né? De certa forma, sim, ele se especializou. Ele acompanha o cidadão, ele sabe qual que é a vítima mais vulnerável, né? Ele sabe o momento certo de agir, ele estuda inclusive a rota, né? A partir do momento que ele praticou determinado delito, ele estuda a rota de fuga, ou seja, para saber o momento a forma mais rápida de evadir, né? Inclusive não ter, nem dando oportunidade, às vezes, à Polícia Militar de agir de forma mais efetiva. Então, é aí que a gente fala que o cidadão ele tem que se precaver. Por quê? Quando ele procura uma vítima vulnerável, o que ele procura? Ele procura aquela vítima que, de certa forma, expõe o seu bem. Nesse período de Natal, a gente tem muita circulação de dinheiro e muitas compras. Então, as pessoas, elas literalmente,
elas deixam-se levar por essa situação e expõem objetos, joias, dinheiro, vão fazer saques em bancos, em caixas eletrônicos com valores muito altos. É outro assunto interessante, que é essa questão da saidinha de banco. Hoje eles percebem, eles estudam, eles ficam nas portas dos bancos ali, ou até mesmo, não literalmente no local, mas com informações. Eles possuem informações. Você saca 10 mil reais, 15 mil reais, e assim, existem formas diversas de se fazer isso hoje. É aí que a gente tem que bater. O que o cidadão ele tem que fazer? Né? Ele tem que começar a procurar a própria segurança. Você fala um pouquinho mais dessa vítima, dessa possível vítima, né? Desse cidadão vulnerável. Sim, esses cidadãos vulneráveis geralmente são crianças, mulheres e idosos. Porque são vítimas em tese, mais frágeis, né? E que para a ação do cidadão infrator é muito mais fácil. Na verdade, ele quer o caminho mais fácil para se conseguir o que ele quer. Sim. Né? Ele não quer obstáculos, ele quer um caminho mais fácil. E realmente são esses detalhes. É a pessoa que compra um celular de última geração, que são esses agora, iPhones, esses smartphones, e ficam literalmente dando de forma sopa com ele na rua. ostensiva Conversando no meio da rua. Exatamente. Extensiva na rua. Bolsas, principalmente nesse período em centros comerciais, que inclusive vai ser o foco da nossa operação. As bolsas, as pessoas colocam atrás, né? Ao invés de colocar na frente de forma mais segura, mochilas. E, por incrível que pareça, o infrator especializado, vamos colocar assim, especializado nesse tipo de mão leve, é impressionante como que você não percebe realmente que você está sendo roubado. É incrível, é incrível. E isso não é só no Brasil. Nós tivemos agora uma experiência recentemente na França. A gente estava numa viagem, paramos na França para conhecer Paris. E tinha muito ladrão ali. E eu estava com 2 malas na mão, entrando no metrô, e de repente um cidadão com a bolsa por cima da mão dele começou a enfiar a mão no meu bolso. E se eu não vejo, eu creio que Deus me mostrou naquele momento ali, eu não ia nem sentir a mão dele. Você falou mão leve aí, é verdade. Eu nem sentia a mão do indivíduo, né? E isso no bolso. Você imagina então numa mochila, numa bolsa, né? Agora, como é que o cidadão poderia, por exemplo, identificar os possíveis infratores? Porque da mesma forma que o infrator, ele tenta identificar as possíveis vítimas, deve ter um perfil de um possível infrator que o cidadão pode andar na rua atento ou pelo menos tentando eliminar as possibilidades, né? Não que a gente vai ficar julgando as pessoas aqui, mas deve ter algum tipo de comportamento que é padrão nesse tipo de criminoso. Essa pergunta sua foi muito interessante sobre a questão do perfil. Há muito tempo atrás, o perfil do criminoso era ou negro, ou pobre, ou sujo. Tinha-se esse perfil. Hoje já não existe isso. Hoje é nítido, a gente vê em crimes aí as pessoas extremamente bem vestidas, de bem terno trajadas, às vezes, inclusive. De terno, às vezes. O senhor estava falando aqui, o diretor está falando, olha, já fui assaltado na porta de casa por um indivíduo trajado de esporte fino, que é aquela roupa social sem a gravata, né? Esporte fino, e me assaltou assim, 4 horas da tarde no domingo. Ou seja, a roupa não diz mais nada. Já não tem né? hora mais, não tem local. Não tem hora, não tem local. E realmente, então isso é um ponto muito importante a gente colocar, porque quando a gente fala, existe um perfil, cidadão, por favor, não analise o criminoso pelo perfil físico, pelas suas vestes, né? E sim pelo comportamento. É importante nesse momento o cidadão, quando ele sai de casa, ele tem que ter aquele olhar que a gente chama de 360 graus. É você ficar atento o tempo todo. Qualquer atento atitude atitude suspeita. É quando você chega em casa, ao abrir o portão, por exemplo, automático, é você parar e verificar, fazer aquele giro 360 graus, que na maioria das vezes ninguém faz. E é o momento que ele utiliza para cometer o assalto. E não só no portão de casa. Eu estou aqui pensando, por exemplo, numa situação em que o camarada está andando no centro, na rua, e aí, de repente, alguém o aborda na frente dele e ele esquece de perceber o todo. Porque às vezes o cara chama a atenção dele aqui para frente, mas tem alguém por trás querendo fazer alguma coisa, Com né? certeza. Mas qual que é o comportamento que é suspeito no caso, por exemplo, de o simples, vamos colocar o roubo comum nas ruas. Geralmente é um pouco complicado a gente conseguir identificar, porque eles, principalmente nos centros comerciais, é muita gente, até para a gente conseguir avaliar é complicado, para o cidadão em si poder avaliar. O que ele pode identificar é justamente fazer isso,
fazer essa visão 360 graus e verificar o comportamento, se ele está sendo seguido por alguém por um determinado tempo, né? E isso que você disse sobre a questão de não agir sozinho, isso é um fato. Hoje, o criminoso, na maioria das vezes, ele não age sozinho. E um dos grandes veículos nossos, que inclusive a Polícia Militar tem combatido, é a motocicleta, que é um meio muito fácil de evadir. De fuga, né? Exato. Tenente, eu vejo então que a maior arma do cidadão então seria a prevenção. É ele ser prevenido, ele não sair com grande quantia de dinheiro. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas prevenções, já que o comportamento a gente fica muito limitado, até porque você está numa aglomeração muito grande, você vai ali perto daquele shopping Oiapoque, aqueles lugares onde fica muita gente, é praticamente impossível o rapaz conseguir ter uma noção do que está acontecendo à sua volta. Então, assim, quais seriam as atitudes preventivas que essa pessoa pode ter a sair para as compras, ou até mesmo na rua mesmo para trocar um objeto, ir no shopping center? Quais as atitudes que ele pode ter de prevenção? Sim. Então, primeiro, o foco do cidadão é o quê? São bens e dinheiro. É o que ele quer. Então, o dinheiro, a gente evitar. Hoje nós temos cartões, né? Cartão de débito ou cartão de crédito, que seja. Vamos começar a utilizar, não sair com dinheiro de casa, somente quando estritamente necessário, né? Outra coisa, objetos de valores ostensivos, né? Como eu disse anteriormente, celulares, esses celulares que são muito, eles são de uma ostensividade muito grande, são até grandes demais, né? Chamam a atenção. São uma atração para ele. E celular é alvo assim, potencial para qualquer tipo de criminoso. Quer dizer, não ostentar nada, né? Não ostentar nada. Evitar sair com dinheiro e evitar exposição efetiva. No caso de trânsito, quem estiver trafegando com seu veículo, se puder, com os vidros fechados, olhar os retrovisores o tempo todo, fazendo essa visão 360 graus. Agora, Tenente, só para a gente até concluir esse assunto, a gente está aqui falando de formas de prevenir, né, para que o assalto não aconteça. Mas no momento que aconteceu, também é uma boa dica para as pessoas se comportarem no momento do sequestro relâmpago, por exemplo, como que a pessoa deve se portar, quais atitudes ela não deve ter, porque isso pode deixar o assaltante mais nervoso ainda, ou no meio da rua, qual que deve ser a atitude da pessoa que é abordada?